Muita gente pensa no Egito Antigo e já imagina logo pirâmides colossais, múmias enroladas em panos, faraós com olhares enigmáticos e aquela esfinge te encarando como se soubesse de todos os seus segredos. Mas o que ninguém te conta é que por trás desses símbolos grandiosos havia um monte de gente comum, com empregos tão estranhos, tão específicos, que fariam até o RH de hoje coçar a cabeça. Hoje você vai conhecer 7 profissões tão inusitadas do Egito Antigo que você vai se perguntar: isso aí era um trabalho de verdade? Spoiler, era sim. E muito bem pago em alguns casos. Bem-vindo ao episódio de hoje do canal. Hoje vamos viajar no tempo direto para o Egito Antigo e descobrir que a vida lá era muito mais do que pirâmides e papiros. O cheirador real de odores. Sim, você ouviu certo. No topo da hierarquia da bizarrice egípcia, temos o nobre, cheirador oficial do faraó. Seu trabalho? Cheirar tudo o que o faraó fosse usar ou comer. Roupas, objetos, perfumes, alimentos. Tudo passava primeiro pelo nariz desse sujeito. Mas não era frescura não. Naquela época, cheiros fortes podiam ser sinal de envenenamento, putrefação ou até de energias negativas, que eles levavam bem a sério. Os egípcios acreditavam que o cheiro estava diretamente ligado à pureza espiritual. Ou seja, se algo cheirasse mal, podia trazer desequilíbrio para o corpo e para a alma. Esse profissional precisava ter um nariz afiadíssimo e, de preferência, nenhuma alergia. Ah, e claro, o menor erro poderia ser fatal para o faraó ou para ele mesmo. Chorador de funeral. No enterro egípcio, quanto mais gente chorando, melhor. E se a família não tivesse muitos parentes ou amigos emotivos, contratava-se os famosos choradores profissionais. E sim, era uma carreira. Essas pessoas tinham técnicas para chorar de maneira dramática, com gritos ensaiados, arranhões no rosto e até batidas no peito. Algumas até se jogavam no chão. Quanto mais teatral, melhor. Chorar no funeral era um sinal de honra ao falecido. Então, quanto mais alto e sofrido o lamento, maior o prestígio da pessoa morta. Algumas dessas choradeiras tinham até fama e eram chamadas para os funerais da elite. Sim, no Egito Antigo, o Oscar ia para quem chorasse melhor no enterro. Pasteleiro de múmias. Todo mundo conhece os embalsamadores. Mas você já ouviu falar no pasteleiro de múmias? Pois é, dentro do processo de mumificação, havia uma etapa que exigia uma habilidade bem específica: modelar e preencher partes do corpo com resinas e tecidos. Tipo um trabalho de reconstrução estética pós-morte. A função desse especialista era deixar a múmia apresentável. Se o corpo estivesse danificado, ele preenchia com cera, serragem ou linho embebido em resina. Bochechas murchas? Ele dava um jeito. Nariz quebrado, ele moldava outro. Tudo isso porque os egípcios acreditavam que o corpo precisava estar intacto para a alma reconhecê-lo no além. O pasteleiro de múmias era quase um artista plástico do mundo dos mortos. Contador de grãos. No Egito, o trigo era ouro. Sério, o grão era moeda de troca, salário e até base para cálculo de impostos. E para garantir que ninguém roubasse nem um punhado, existia o profissional conhecido como contador de grãos. Esse sujeito passava o dia, literalmente, contando grão por grão. Não quilos, não sacos, grão por grão. Eram necessários porque as fraudes eram comuns. Os grãos eram armazenados em celeiros estatais e qualquer roubo podia afetar toda a economia local. E tinha mais. Esses contadores deviam prestar contas aos escribas do templo. Gente que não aceitava erro nem de 0,01%. Era uma profissão tão séria que quem cometesse fraude podia ser punido com espancamento ou coisas piores. Guardião dos banhos públicos. Imagina a função de cuidar de todos os banhos públicos de uma cidade. No Egito, isso era responsabilidade do guardião das águas purificadoras. Era quase um zelador místico. Ele cuidava para que a água dos banhos, usados antes de entrar nos templos, estivesse sempre limpa, fria e ritualmente pura. Afinal, se alguém entrasse impuro num templo, poderia ofender os deuses e gerar desastres. Além disso, ele controlava o acesso, cuidava da estrutura e, adivinha, espiava se as pessoas estavam mesmo fazendo a limpeza adequada. Esse profissional não era exatamente amado, mas era temido, porque tinha conexão direta com os sacerdotes e podia acusar alguém de impureza ritual. Domador de hipopótamos. Se você acha que domar leão é coisa de circo moderno, segura essa. Os egípcios precisavam domar hipopótamos. O hipopótamo era um dos animais mais perigosos do Nilo. E como o rio era essencial para o transporte, agricultura e abastecimento, proteger as margens era uma prioridade nacional. Aí entravam os domadores e espantadores de hipopótamos. Gente treinada para se aproximar, gritar, usar tochas ou lançar pedras para afastar os bichos. Alguns registros indicam que até tentavam domesticar filhotes. Detalhe, o hipopótamo era também uma figura divina, relacionado à deusa Tueris, protetora das mulheres grávidas. Ou seja, matar um hipopótamo sem motivo sagrado podia ser considerado blasfêmia. Era uma profissão de alto risco, espiritual e físico. Colecionador de piolhos dos faraós.
A elite egípcia era obcecada por higiene e aparência. Mas mesmo com tantos cuidados, os piolhos eram um problema sério. Tão sério que os faraós e seus oficiais tinham profissionais contratados só para caçar piolhos na cabeça deles. Esses coletores reais usavam pente fino, pinças de bronze e até unhas lixadas para catar os parasitas manualmente. Parece nojento? Talvez, mas no Egito Antigo isso era visto como um trabalho de confiança e extrema intimidade. Afinal, poucos podiam tocar o corpo de um faraó. Quem fazia isso precisava ser extremamente limpo, leal e muito, muito discreto. O faraó também trabalhava? Aqui vai uma curiosidade final para encerrar com chave de ouro. Sim, o faraó também tinha um trabalho. Mas ele não era só um governante no estilo que a gente imagina hoje, tipo presidente ou primeiro-ministro. Ele era, antes de tudo, uma figura sagrada. O seu maior dever era manter o Ma'at, o equilíbrio cósmico entre ordem e caos. Para isso, ele participava de rituais, fazia oferendas aos deuses e atuava como um intermediário entre o mundo divino e o mundo humano. Ou seja, um CEO espiritual, com responsabilidades políticas, militares e religiosas. Claro, ele tinha milhares de pessoas trabalhando por ele, incluindo algumas profissões bem estranhas, como as que a gente viu hoje. A verdade é que o Egito Antigo era uma civilização complexa, avançada e, ao mesmo tempo, cheia de rituais, superstições e hábitos que hoje parecem absurdos. Mas se tem uma coisa que não mudou desde então, é que alguém sempre teve que fazer o trabalho sujo. Hoje foram 7 profissões inusitadas, mas existem dezenas de outras que dariam assunto para um vídeo inteiro. E aí, qual dessas profissões você jamais toparia fazer? Ou melhor, qual dessas você toparia encarar? Comenta aqui embaixo. Se curtiu esse vídeo, já sabe, dá aquele like maroto, compartilha com um amigo que ia dar um ótimo domador de hipopótamos e se inscreve no canal para não perder os próximos mergulhos na história. Nos vemos na próxima semana, aqui no canal Além do Nilo. Valeu por assistir até o fim e até a próxima. Tchau!